Ninguém ouviu trombetas quando tudo começou. Não houve guerra, nem invasão, nem sinais visíveis de colapso. Israel seguia sua rotina, enquanto algo muito mais perigoso se infiltrava lentamente em seu coração. O que era exceção tornou-se costume. O que era errado passou a ser tolerado. E o que era sagrado começou a ser negociado. A corrupção não chegou com violência, mas com influência silenciosa, moldando decisões, costumes e crenças. Por trás dessa transformação estava Jezabel, rainha de origem fenícia, criada entre altares pagãos, palácios luxuosos e deuses que exigiam devoção absoluta. Ao se unir a Acabe, rei de Israel, ela não buscava apenas um casamento político, mas o controle espiritual de uma nação inteira. Altares a Baal se multiplicaram, profetas estrangeiros ganharam espaço e prestígio, enquanto os profetas do Senhor passaram a ser perseguidos, escondidos e mortos. O povo, pouco a pouco, foi se acostumando ao que antes seria impensável. Enquanto Israel se adaptava à nova normalidade, um homem se levantava longe dos palácios. Elias não tinha trono, exército ou proteção humana. Tinha apenas uma palavra vinda do céu. Quando anunciou que não haveria chuva, muitos duvidaram. Jezabel não. Ela reconheceu naquela voz uma ameaça real. A seca veio, a terra rachou, os rios secaram, os celeiros se esvaziaram, e Baal permaneceu em completo silêncio. No Monte Carmelo, o confronto alcançou o auge. Profetas pagãos gritaram, dançaram e sangraram diante do altar. Horas se passaram, mas nenhuma resposta veio. Então Elias orou, sem espetáculo, sem excessos, e o fogo desceu do céu. O altar foi consumido, a água evaporou, e o povo caiu de joelhos. O Deus de Israel respondeu. A falsidade foi exposta diante de todos. Mas a vitória espiritual não produziu arrependimento no palácio. Ao ouvir o que acontecera, Jezabel não se humilhou. Ela ameaçou Elias de morte. O profeta que havia enfrentado reis agora fugia para o deserto, revelando que até os maiores servos de Deus carregam fragilidade humana. A batalha espiritual havia sido vencida, mas o conflito humano continuava. O tempo passou e a perversidade se aprofundou. Um homem simples, chamado Nabote, possuía uma vinha herdada de seus pais. Acabe desejou aquela terra, mas Nabote recusou-se a vendê-la por fidelidade à herança que recebera. O rei entristeceu-se como alguém contrariado. Jezabel, percebendo a fraqueza de Acabe, assumiu o controle. Com mentiras, falsas acusações e um julgamento corrompido, Nabote foi condenado e morto. A vinha foi tomada. O sangue inocente clamou da terra. Então Elias voltou a falar. Não como quem aconselha, mas como quem anuncia uma sentença já selada nos céus. Diante de Acabe, ainda entre as vinhas roubadas, o profeta declarou que o sangue derramado não havia sido esquecido. Onde Nabote havia sido morto, ali o sangue da casa real seria cobrado. Mas Elias foi além. Ele profetizou diretamente sobre Jezabel, declarou que ela morreria de forma humilhante, sem honra e sem sepultura. Seu corpo seria lançado fora e consumido, para que todos soubessem que nenhum poder construído sobre injustiça permanece de pé. Acabe ouviu, e por um breve momento temeu. Rasgou as vestes, humilhou-se e andou abatido. Por causa desse temor passageiro, parte do juízo foi adiado. Jezabel, porém, permaneceu endurecida. A profecia não produziu arrependimento, apenas ira. Ela seguiu governando como se a palavra não pudesse alcançá-la, ignorando que o fim já estava determinado. Anos se passaram. Reis mudaram. O tempo avançou silenciosamente, até que a palavra liberada encontrou seu cumprimento. Quando Jeú entrou em Jezreel, Jezabel soube que o fim havia chegado. Ainda tentou manter a aparência de poder. Pintou os olhos, adornou-se e olhou pela janela, como se pudesse intimidar mais uma vez. Mas sua autoridade já havia terminado. O relato bíblico descreve esse momento com precisão em 2 Reis 9:30, 37. Jezabel foi lançada da janela por seus próprios servos. Seu corpo caiu, o sangue respingou no muro e nos cavalos, e Jeú passou por cima dela. Quando mais tarde tentaram sepultá-la,
Encontraram apenas partes de seu corpo, exatamente como Elias havia profetizado. A palavra se cumpriu sem falhas, sem atrasos e sem negociação. Assim terminou a casa real que se levantou contra o Senhor. Não com glória, nem com honra, mas com silêncio. A história de Jezabel permanece como advertência eterna. O poder pode intimidar homens, manipular sistemas e silenciar vozes por um tempo, mas jamais pode anular a palavra do Deus de Israel. Reis passam, tronos caem, impérios desaparecem, mas a verdade permanece. A queda de Jezabel não foi apenas o fim de uma mulher poderosa, foi o encerramento de um sistema baseado em orgulho, manipulação e perseguição à justiça. Seu fim revela que o perigo nem sempre chega pela força, mas pela sedução do poder e pela corrupção da verdade. E lembra a cada geração que Deus não se esquece do sangue inocente, não ignora a opressão e não negocia com a soberba. Aqui você encontra histórias bíblicas narradas com profundidade, verdade e reverência. Inscreva-se e descubra por que a palavra atravessa gerações enquanto os reinos caem.